mensagens e os ensinamentos dos benfeitores do Espiritismo e do projeto Espiritizar. E aquilo que nós conseguimos tocar o coração de vocês, nós pedimos que acreditem a eles, os benfeitores. E o que lhe faltar, podem acreditar a mim. Tá? Muito bem. Nós, inicialmente, vamos falar um pouquinho, rapidamente, do projeto Espiritizar, que veio à luz pela orientação de benfeitores, seguindo a mentora espiritual Joana de Ângeles, que trouxe a tríade de qualificar, humanizar, para espiritizar. Dentro desse contexto, nós temos obras para qualificar o movimento espírita, para humanizar e para espiritizar. Qualificar no sentido de que não é porque é voluntário que deve ser feito de qualquer forma. Não é porque não tem fins lucrativos que pode ser feito com sobra de tempo. Não é porque não sou remunerado que vou fazer isso se sobrar algum tempo na minha vida. Né? Trazer a qualidade nas ações e sempre aprimorando. Desde um simples detalhe de estrutura de equipamentos até padrões e formas de criar frutos que melhorem a possibilidade de explanar conhecimentos da doutrina espírita, de divulgar a doutrina espírita para outros corações que estão sedentos de apacentar das atribulações do dia a dia. Humanizar no sentido de que nós temos no ambiente espírita, no centro espírita, esse espaço de lembrar os primeiros cristãos, quando na Antioquia, em Corinto, tinham aquele momento especial das suas vidas e a fraternidade era o ponto alto entre eles. Espiritizar porque, naturalmente, nós devemos ter o cuidado de não trazer para o Espiritismo aquilo que não é doutrinário, aquilo que é pessoal, que é de outras ciências, aqui da Terra e outras situações, que a gente respeite o valor que tem, mas no Espiritismo nós precisamos aprofundar o conhecimento do que é realmente a ciência, a filosofia e a religião espírita. O grande objetivo dos mentores do projeto Espiritizar é o de nos conduzir à criação de um pensamento reflexivo para desenvolver uma consciência espírita e uma consciência espiritual da realidade da vida, visando a autotransformação por meio do desenvolvimento de hábitos morais para o espírito imortal, transitoriamente encarnado. Reflexionar sobre a saúde espiritual, sobre a vida saudável em família, sobre a visão transpessoal consciencial do Evangelho de Jesus, sobre o estudo reflexivo das obras de Allan Kardec, dentre outras, auxiliando os espíritas a transformarem as suas vidas na busca da pura e eterna felicidade. O orientador do projeto Espiritizar é o mentor Honório, o espírito que sobre ele, Joana de Ângeles, traz no prefácio do livro Vozes Abertas, a seguinte contexto, nós extraímos uma parte do prefácio. O autor dessas páginas, nosso caro irmão e amigo Honório, vem de uma larga trajetória evangélica, fiel ao pensamento de Jesus e seguidor abnegado das suas incomparáveis lições. Havendo-se oferecido para trabalhar arduamente em favor dos companheiros da argamassa celular, conforme o vem fazendo desde há muito. Recentemente, o mentor Honório nos trouxe uma mensagem sobre o objetivo do projeto Espiritizar, e nós extraímos aqui uma parte dessa mensagem. Quando se encontra um oásis em meio a um deserto,
percebe-se que o oásis não é o responsável pela viagem dos andarilhos, mas ele pode ser muito útil para que os andarilhos encontrem a sua água pura e consigam seguir e prosseguir a viagem até o destino programado. Da mesma maneira, o projeto Espiritizar não vem para concluir nada que o Espiritismo veio para nortear. Porém, ele é um oásis dentro do deserto ressequido dos corações que se afastam das leis divinas e que não compreendem perfeitamente a função do Espírito na Terra. Por meio da revelação paulatina, se está criando toda uma estrutura de pensamentos que estão sendo expressas nas obras do projeto Espiritizar. Nós já temos mais de 40 obras, tanto do Humanizar, do Espiritizar, como do Qualificar. Já foram vendidas mais de 100 mil obras, um número significativo para uma editora que não publica romance, que é o que mais tem giro. São todos livros de estudos, o que dá um contexto de que a força da ideia que contém o livro está avançando paulatinamente. Então, é uma oferta muito importante para nós nessa reflexão que faremos e nessa manhã aqui vamos buscar esse contexto. Inicialmente, vamos refletir sobre a mensagem do Espírita Dália, que é uma das mentoras do projeto Espiritizar, cristã da primeira hora, que foi colocada junto com os cristãos na arena do Coliseu. O que queres que eu faça? Sentindo no peito a chama que flameja em minha alma, pergunto a mim mesmo ao Criador: o que queres que eu faça? Ele me responde: trabalha. O trabalho é a música generosa que de nota em nota vai levando-te à harmonia profunda em ti mesma. Então, depois que aprenda a ouvir e sentir e a tocar nesta sintonia do trabalho as minhas próprias emoções, pergunto novamente: o que queres que eu faça? E ouço: conheça-te. Com o trabalho e o autoconhecimento, saberás identificar em ti mesma todas as conquistas que já anunciam qualidades na alma. E também todas as janelas ainda fechadas, mas que merecem ser abertas para a grande luz entrar. Volvo dentro de mim mesma a me conhecer, e com a força do trabalho e a luz do autoconhecimento, pergunto novamente: o que queres que eu faça? E ouço a voz: aprimora-te. Trabalhando e autoconhecendo-te, já é possível colocares luz onde ainda se faz sombra e agir conforme a lei do amor. Dedicando-te imensamente a te aprimorares em todos os sentidos, a cada momento, dentro de ti mesma, com carinho, consideração e paz. E agora que a minha alma se sente leve e capaz de caminhar com um sorriso sereno na alma, pergunto: o que queres que eu faça? E ele me diz: ama. Ama profundamente, porque já aprendestes a doar a ti mesma. Possuis recursos para doar a toda criatura irmã que de ti se aproximar. Vás nessa jornada sem fim, nesse despertar constante de amar e de te sentir alma do meu amor. Então não mais perguntei: o que queres que eu faça? Pois me observei fazendo. Na energia amorosa dessa mensagem que toca os nossos corações, vamos refletir sobre a saúde das relações familiares, sobre a visão espírita com o aprofundamento reflexivo
expressivo dos mentores do projeto espiritizado. Inicialmente, nós gostaríamos de refletir sobre o maior ato de auto-amor. Qual seria o maior ato de auto-amor? No Evangelho de Mateus, traz o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vejamos, como eu vou amar a Deus que eu não conheço, sem amar a mim mesmo que eu conheço? Amando a mim mesmo, eu estou amando a obra e vou amar então o Criador da obra. O próximo, criatura de Deus, obra divina. Amar ao próximo, eu estou amando o Criador do próximo. Então, esse maior mandamento, ele traz para nós uma reflexão que é: me amando, que eu vou amar a Deus. Deus não tem dependência do meu amor, porque Ele já é amor infinito em si mesmo. Mas o convite de Jesus é amar o Criador, quem nos criou, amando a mim mesmo. É importante refletir e aprofundar esse conceito, porque se não refletir profundamente, nós podemos acreditar que pode ser um ato de egoísmo. Amar a si mesmo para amar o próximo, para amar a Deus. Mas vamos refletir juntos. Só vou oferecer perfume se eu estiver preenchido de perfume. A rosa só oferece o perfume porque ela já é perfumada em si mesma. Eu só vou amar o Criador se eu me sentir amado, porque eu vou me preencher de amor. Eu vou aprofundar em mim, no autoconhecimento, como na mensagem inicial da mentora Adália, para que eu possa sentir esse amor na minha intimidade, e daí esse amor transborda, me fazendo, me criando essa condição de buscar compartilhar, ser solidário, praticar a caridade com o próximo e com a natureza e com todos. Daí é importante que nós compreendamos que na nossa relação no dia a dia é preciso que nós centremos a nossa individualidade. Em todas as circunstâncias, é preciso ter uma compreensão clara de quem sou eu, o que sou eu, para o que eu fui criado. Por exemplo, o que eu existo? Se penso, se sinto, se me percebo, eu existo. Por que eu existo? Alguém sabe? Para trabalhar na obra. Também. Mas eu existo por um motivo bem simples. Porque Deus quis. Ele quis. O pensamento divino criou o universo e nos criou. E nos convida a nós sermos co-criadores com o nosso pensamento, iluminando e auto-iluminando. Para que eu existo? Vamos buscar na questão 115 do Livro dos Espíritos, que pergunta se Deus criou homens bons e maus. E a resposta é bem clara. Deus criou-nos
multiplicidade, da complexidade das coisas e na ignorância do não saber. E nos deu uma missão. Uma missão de alcançar a pura e eterna felicidade. Através do conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Para nos aproximar de Deus. Então nós temos uma missão. A missão de sermos felizes. E só vamos fazer isso conhecendo a verdade. E só se conhece a verdade através de Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem. Mas será que Deus deixou-nos simples e ignorante e falou, agora vai, te vira, sem nos dar alguma baliza de como conhecer essa verdade, sem nos dar um caminho de como chegar a essa pura e eterna felicidade? Certamente que não. Deus foi preventivo e colocou na nossa consciência as suas leis. Colocou as suas leis na nossa consciência. Como balizas. É a previdência divina. Mas só simples, ignorante do saber, com balizas, eu poderia ficar estacionado, sem avançar. Faz sentido? Ficaria estacionado. Poderia não avançar. Como que Deus então nos provê para que nós saiamos do estado de inércia para investigar essas leis, compreender essas leis, para amar essas leis e para praticar essas leis? Porque nós só praticamos aquilo que amamos. Né? Nós só amamos aquilo que compreendemos, que tem significado profundo para nós. E nós só compreendemos aquilo que investigamos. Daí é necessário investigar para compreender, daí amar para vivenciar, para praticar as leis divinas. Então, Deus nos deu as balizas e para nós avançarmos, Ele colocou no nosso caminho as provas. Não é? As provas. Muito bem. Todos nós aceitamos as provas para avançar? Nem todos, né? Então nós poderíamos dizer que para avançar Ele nos deu 3 professores. Na verdade, 2 professoras e um professor. A primeira professora são as provas. As provas não são dolorosas. Elas são desafiantes. Para que a gente vá investigar as leis e, amando, praticar as leis. As provas não são dolorosas. Nós podemos até interpretar, dar um significado de dor. Mas a maioria das provas não são dolorosas. A maioria não, desculpa. Todas as provas não são dolorosas. Então, mas quando a gente não gosta muito dessa professora, não segue muito os seus ensinamentos, quando nós nos apegamos a livrarmos das provas, queremos ter uma vida sem atropelos, só com situações agradáveis, como se já fôssemos de um planeta de regeneração, queremos estar num planeta de expiação e prova, levando uma vida de um planeta de regeneração. Aí nós, por ignorância, aí a ignorância de não querer saber, de ignorância, nós caminhamos para receber na sala de aula a segunda professora, que é a professora do
sim, é dolorosa, para nos permitir compreender a nossa ignorância, para que a gente possa ressignificar a nossa forma de compreender o significado das leis divinas e como conhecer a verdade para cumprir a nossa missão de alcançar a pura e eterna felicidade. Daí, a prova vai nos permitir não só aprofundar o conhecimento de si mesmo, da vida, das leis, como espiar situações e reparar. O nosso companheiro ali deve ter dito aqui o que é espiar. Vem do latim e pia significa pureza. Então, extrair a pureza na situação vivenciada. Espiar é extrair a pureza daquilo que estamos vivenciando. Agora, uma professora que está nos acompanhando para espiar, para extrair a pureza. Porque quem não vai pelo amor, vai? Hã? Vai pelo amor. Quem não vai pelo amor, vai pelo amor. Porque o único caminho é o caminho do amor, que leva a Deus. Não é o caminho da dor. É o caminho do amor. É o amor que é a solução de todos os males da vida. É o amor que é a energia divina que nós temos como essência. Como seres que, em essência, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, de seus atributos. No livro A Presença Amorosa de Deus nas Nossas Vidas, dá para aprofundar essa questão. Vale a pena ler esse livro, estudar o livro A Presença Amorosa de Deus nas Nossas Vidas. Essa questão dos atributos divinos. Mas eu vou falar de 2, 3 para que nós possamos compreender por que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Deus é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. E nós somos imortais. Fomos criados por Deus e sempre vamos existir. Então é uma imagem e semelhança de um atributo divino. Outro atributo divino, a gente pode buscar no livro dos Espíritos, Deus é imaterial. E nós amamos. Amamos? Somos capazes de amar? Somos capazes de amar. Mas o amor é imaterial. Apesar de ser algo real, concreto, não se toca, por isso é imaterial. Uma imagem e semelhança de um atributo divino. De forma que nós temos toda a imagem e semelhança de Deus. Nós temos os atributos divinos, de forma relativa, porque absoluta é só Deus, em nossa essência. Nós já temos as sementes para desenvolver. Essas sementes já existem em nós. Nós já temos a força em nós. O nosso trabalho é fazer brotar a semente para florescer esses atributos. E aí a semente, para crescer, ela precisa do amparo da terra e do adubo. A semente dos atributos para desenvolver as virtudes em nós é o autoesforço. É a vontade profunda de desenvolver as virtudes. E o amparo do adubo é do autoconhecimento, que vai adubar as nossas sementes para que nós possamos seguir cumprindo a nossa missão de conhecer a verdade, para nos libertar da ignorância, para alcançar a pura e eterna felicidade. Daí, nós podemos, quando formos orar, ao invés de pedir a Deus força, nós já sabemos que temos a força. Vamos pedir então luz para que
possamos acessar a força que já foi colocada em nossa essência. Claridade espiritual para que possamos fortalecer a nossa vontade, o alto esforço para brotar a semente das virtudes em nossos corações. Muito bem. Então, Deus foi previdente, colocou as leis na nossa consciência como balizas e nos provê com a professora prova. E se nós, pela ignorância, não aceitamos submisso à vontade divina e aos seus desígnios, cumprir as provas para avançar, vem a dor, professora dor. Mas quando a gente não aceita a professora dor, aí entra na sala de aula um professor que a gente não gostaria nunca de ter a presença dele, que é o professor sofrimento. E esse não nos abandona enquanto a gente não cansar de sofrer e querer, depois de comer com os porcos, voltar à casa do Pai, voltar ao amor, que é o caminho de quem vai buscar a pura e eterna felicidade. Quem não vai pelo amor, vai pelo amor. Pelo amor. Então está bem uma base importante que eu gosto de iniciar, para que a gente tenha essa base para esse dia que vamos passar juntos. Essa base de saber que a nossa missão é a mesma para todos nós. E Deus foi previdente colocando as leis e é providente providenciando as experiências que nós vivenciamos. E todas as experiências são convites divinos para voltar ao amor, ao aprendizado, para libertar da ignorância. Todas. Não existe uma experiência que eu vivo e que não tenha a vontade divina me convidando para voltar à casa do Pai. Dessa forma, todas as experiências são boas. Certo? Se todas as experiências são boas, existe algo de ruim que acontece conosco? Alguma vez aconteceu algo ruim com você? Eu não estou falando das minhas atitudes de rebeldia. Mas alguma coisa, alguém, alguma vez já fez algo de ruim para você? Sim. Sim? Sim. Então Deus é injusto. Percebe? Deus é injusto porque algo de ruim aconteceu com o filho dele. Ele não cuidou do filho. Não é a onipresença, não é a onisciência, nem a onipotência. Na verdade, as experiências, por mais que a gente olhe como ruim, elas podem ser desagradáveis, mas são todas para o nosso crescimento. São convites de Deus. Se uma pessoa me ofende, está acontecendo algo de bom comigo? Estou convidado a dar significado na ofensa. Porque a ofensa em si é um fato. O significado sou eu que dou. Aonde tem um ofensor, tem do outro lado um ofendido? Não. Não necessariamente. Eu posso escolher ter compaixão dele. Percebe? Ou posso escolher ser vítima. Quando eu me escolho ser vítima, eu estou com um sentimento de privilégio. Como se houvesse privilégio no universo. Como se Deus tivesse criado seres com privilégio. Está vendo? Eu sou vítima. Eu sou um privilegiado, porque eu sou vítima da vida. Quero ter um destaque pelo lado de ser vítima. Como se eu não tivesse o mesmo direito que o Márcio. Porque a lei de justiça prescreve o direito de ser feliz. E todo direito não traz um dever? Então o meu dever é ser feliz. E a minha missão é de alcançar a pura e eterna felicidade. A justiça divina está me trazendo um ofensor mestre.
para que eu aprenda a dar o significado das leis divinas que eu sou convidado a investigar, compreender, amar para praticar. Eu não vou amar a ofensa, mas eu vou amar as leis que estão agindo, lei de justiça, lei de liberdade. Ele pode ter liberdade de me ofender? Então eu vou amar a lei de liberdade. Vou ter compaixão, porque ele poderia agir diferente. Certamente ele poderia agir diferente. Por que Deus permite um espírito que nós traímos no passado vir como obsessor querer vingar? É maldade divina? É ruim para mim? É um convite, convocação do Pai para que nós retornemos ao amor. Daí, ao invés de eu orar pedir para afastar os malfeitores, eu vou orar para pedir para que eles compreendam o meu esforço de já querer melhorar e que possam aprender comigo. Porque paulatinamente ele deixa de ser inimigo e começa a ser simpatizante daquelas questões que estão me tornando uma pessoa mais saudável. E se nós permanecermos fiéis, ele passa a ser um amigo daquilo que nós estamos fazendo. E se permanecermos, ele passa a ser um cooperador conosco na obra. Não é assim que os mentores, os benfeitores nos ensinam no livro dos Espíritos, no Evangelho? Então, nós podemos perceber que há uma desfocagem correta das experiências, colocando elas como algo que nós devemos evitar. Não devemos evitar e nem buscar uma dor por achar que é passando por muitas dores que eu vou evoluir. Não são muitas dores que vão me fazer evoluir. É a forma como eu lido com cada uma delas, refletindo, investigando para compreender, para amar e praticar as leis divinas. Se eu aproveito qualquer circunstância para refletir, eu avanço. Faz sentido? Mas se eu fujo e acho que é ruim, um exemplo simples, se eu levo minha criança para tomar uma injeção, é ruim? É para a saúde dela? Mas é desagradável, né? Percebe? Então eu pergunto novamente, existe algo de ruim que acontece conosco? Existe algo desagradável que pode acontecer conosco? Porque o foco na ofensa não é aquilo que está acontecendo, mas a oportunidade de aprendizado com aquilo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo, o que a pessoa está fazendo é transitório, não é permanente. Se eu olho como permanente, eu me sinto ofendido e acho que aquilo é permanente, vai durar a vida toda. Mas ali está o ser essencial. Enquanto ser essencial, sim, é permanente, mas o que ele está fazendo é transitório. Um dia ele vai ser um espírito superior, um dia ele vai ser um espírito Cristo, um dia ele vai cuidar de um sistema solar. Aquele ser que está me ofendendo, um dia vai ser governador de uma galáxia. Faz sentido? Então, o meu foco deixa de ser o que é transitório com o que é permanente. Aí eu passo a olhar o que sempre vai existir, que é o aprendizado que eu extraio daquilo que é temporário. O convite do maior mandamento é eu buscar em mim os valores e as virtudes para desenvolver essa semente, desenvolver as virtudes, aproveitando o que é circunstancial como oportunidade para o meu objetivo, que é o ser imortal que sou, que sempre vou existir. É muito danoso não aproveitar as oportunidades, mas também é muito danoso olhar as oportunidades como algo permanente. E daí vamos refletir sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus é eterno para nós. Nós sempre vamos existir. Então nós temos todo o tempo do mundo para alcançar a pura e eterna felicidade. O esforço
alcançar a perfeição e a pura e eterna felicidade se eu não coloco pressão do tempo. Se eu coloco pressão do tempo, não é esforço, é forçação. Aí vai para o perfeccionismo, vai para uma série de outras situações dolorosas. É danoso forçar no tempo. Querer ser perfeito da noite para o dia. O processo é paulatino. Porque nós temos todo o tempo do mundo. Não que devamos desprezar as oportunidades, que isso é também danoso. Mas só que eu vou ver as oportunidades como útil para o meu foco, que é ser imortal. E aí eu começo a olhar a outra criatura, ela pode estar em erro, ela pode estar perturbada, que eu centrado no alto amor, porque eu estou amando a Deus através do alto amor, eu vou ter compaixão, vou dar um significado de amoroso. E mais, se for possível, eu vou criar condições para amar o próximo como eu estou me amando. Se eu sinto como ofensa, eu não estou me amando. Eu me senti ofendido. E olha aqui no mandamento. De todo teu coração. Coração de quem? Meu. De toda a tua alma. Alma de quem? E de todo o teu entendimento. Entendimento de quem? Meu. Percebe que é aqui? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas aí tem mais algo profundo. Porque nós aprendemos inicialmente no nível do pensamento, que é onde nós estamos agora, todos nós pensando. Estamos pensando, refletindo sobre as palavras que estão aqui, dos ensinamentos dos benfeitores espirituais. Nós estamos pensando. Ocorre que para amar a Deus de todo o nosso entendimento, não basta só o entendimento. Está exposto que não é só o entendimento, não é só o entendimento no nível do saber, do refletir. Eu sou convidado a trazer essa reflexão do nível do pensamento para o sentimento. Porque só sentindo aquilo que eu penso é que eu vou vivenciar. Daí, todo entendimento é o nível do saber, do pensamento. Todo coração é o nível do sentimento. E de toda a alma é a vivência. Porque aí eu uni o pensamento ao sentimento. Pensar e refletir, quando nós estamos com uma vontade profunda de evoluir, ele dá um bom direcionamento. Mas se eu não fizer os esforços de investigar as leis para sentir, eu vou ficar uma pessoa intelectualizada. Conheço de tudo. Sei o livro dos Espíritos, as 1019 perguntas de cor e salteada. Mas na hora de vivenciar um pequeno desafio, eu descompenso. Eu recebi um áudio de um caso que ocorreu no Brasil, recentemente no WhatsApp. Eu não sei se alguém recebeu de uma pessoa falando sobre os frutos do Espírito. Depois, se alguém quiser, me passa no WhatsApp, eu vou dar o meu, que eu vou passar porque é hilariante. Mas serve aqui de um bom exemplo. Ela começa a falar dos frutos do Espírito, de tudo que o Espírito pode produzir e se atém na paciência. Hoje eu quero falar da paciência. Ela já está gravando o áudio da paciência, né? É 1 minuto e pouco o áudio. Hoje eu quero me ater à paciência, porque nós precisamos ter paciência por causa do trânsito, e foi falando. E o filho pega e chama, mãe, ela, calma meu filho, vou gravar um áudio aqui, espera um pouquinho. E aí vai falando da paciência, e o menino, mãe, calma meu filho, sai da lá, cachorro. Cachorro, sai da lá, cachorro fedorento, ela fala. Olha, eu não vou mandar o áudio para você. Ela perde a paciência por esse menino. Não perde, porque ninguém perde o que já tem, né, o que já conquistou. Mas ela estava dizendo tantas palavras
como pensou totalmente, chamou o filho de peste bubônica, não sei o quê. É muito engraçado. Mas representa o que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo que somos filhos de Deus. Mas, olha, aprender que é filho de Deus é muito importante, mas só aprender que é filho de Deus não basta. Eu preciso sentir filho de Deus. Porque quando eu sinto filho de Deus, o medo vai embora. Porque a minha fé nele já é no nível do sentimento. Eu já vivencio a fé. E qualquer desafio pequenininho ou um desafio grande, como um acidente, uma situação mais grave, uma doença mais grave, não me atinge no nível do sentimento. Enquanto fé pode trazer uma tristeza, uma surpresa. No caso de um filho que desencarna, naturalmente, é natural. A minha filha estuda fora, quando ela vai, todo mês ela vem em casa, quando ela vai embora, eu já fico, vou ficar um mês sem vê-la, eu já fico com tristeza. Imagina se um filho viaja para fazer uma viagem de 50, 100 anos, né? Para a gente se encontrar depois. Então, há tristeza sim, mas não há revolta, porque eu estou sentindo fé em Deus. Eu sinto-me filho de Deus. Daí vai embora o medo e a insegurança. Esse é uma virtude de aferição. Eu posso aferir em mim se eu estou sentindo filho de Deus pelo medo e insegurança. Se há medo e insegurança, aí tem uma vantagem imensa no medo e insegurança. Qual que é a vantagem do medo e da insegurança? É a aferição que é algo que precisa ser trabalhado, que eu estou sendo convidado a trabalhar a fé. Então, olha o que é útil. Tudo é útil, toda experiência, até a experiência que eu estou vivenciando e que o corpo é bom. Posso avançar? Está tranquilo aqui? Então, esse é o convite. Mas veja só, que o segundo mandamento semelhante ao amar a Deus é amar ao próximo. Mas amar como? Como a? Percebe que o convite é eu centrar no meu desenvolvimento de virtudes, que aí sim eu vou amar o próximo. O foco é sempre o espírito imortal que sou, e ao desenvolver virtudes, eu enxergo virtudes aonde as outras pessoas não vão enxergar. Como Estevão estava na agonia, o algoz Saulo traz a noiva, que é Abigail, que é irmã do Estevão. Vocês já leram o livro Saulo e Estevão? E Estevão olha para a irmã, que o reconhece, ele reconhece ela, e ela apresenta o noivo Saulo. E então Estevão diz o que para Abigail? Cuide bem do seu noivo, porque ele é muito bom. Como que eu posso achar bondade no algoz na hora que eu estou agonizando e o corpo está morrendo? Ele foi fiel a Moisés e quando conhecer Jesus, será fiel. Ele enxergou bondade porque Estevão já é um espírito vivenciando o amor. Por isso ele ama o próximo como ele já sentia em si a amorosidade. É um grande exemplo de amorosidade, de amar o próximo. Nenhum de nós, eu acredito que teria essa capacidade de achar bondade no algoz, principalmente na hora, porque nós somos convidados a desenvolver essas virtudes em nosso coração. De forma que o maior ato de auto-amor é decidir evoluir. É um ato de auto-amor e é o maior de todos. Mas a decisão em si só tem valor se eu buscar investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas. É o único caminho para conhecer a verdade que vai me libertar e eu vou cumprir a minha missão de alcançar a pura e eterna felicidade e me aproximar do Pai, o Criador. Esse é o maior ato de auto-amor. O maior ato de gratidão. O maior ato de gratidão é decidir acolher a dádiva divina em minha vida, agradecer não apenas o que eu recebo,
mas cumprir os desígnios divinos, que é evoluir e conquistar a gratidão à dádiva. Gratidão à dádiva. Deus criou o universo, nos criou tudo que nos oferta, não para o nosso deleite, para a gente se deliciar, sem fazer esforços e cumprir a vontade dele. Ele criou para que nós cumpríssemos a vontade dele, os seus desígnios. E a gratidão é uma ação. Se eu agradeço só com a boca, são só palavras vazias que não fazem eco na minha consciência. A consciência cria ansiedade. Mas se eu começo o caminho paulatino de evoluir, eu estou tendo uma gratidão à ação. Isso é o maior ato de gratidão a Deus, é eu evoluir, cumprir a sua vontade. E o maior ato de gratidão, ele traz o prazer que não é o prazer do gozo dos sentidos físicos. Não é o prazer sensualista. É aquele prazer de evoluir. E quanto mais prazer de evoluir eu tenho, mais eu vou evoluir. E quanto mais eu evoluo, mais eu tenho gratidão. E quanto mais gratidão, mais prazer. Quanto mais prazer, mais eu vou evoluindo. Quanto mais eu evoluindo, eu vou tendo mais gratidão. É uma escadinha que eu vou subindo na busca da pura e eterna felicidade. O prazer de evoluir, ele se torna tão profundo que segunda-feira a cama fica leve na hora de levantar. Porque eu vou trabalhar não por obrigação. Eu vou trabalhar por gratidão. Temos aí uma outra aferição para saber se eu estou sendo grato à vida. Se a cama estiver muito pesada, se o meu corpo não quiser sair da cama segunda-feira, é porque eu estou indo fazer as coisas por obrigação. E o convite divino é fazer as coisas por gratidão. Que o nível do fazer que tem o nível do ter, nós temos coisas, nós temos profissão, temos família para fazer um trabalho. Mas esse é o nível horizontal da vida, que é importantíssimo. Ter família, ter profissão, ter religião, tudo é importante para fazer ações, mas o foco no ser. Ter, fazer, um foco no ser, um ser essencial que somos e está desenvolvendo. E por último, o maior ato de amor ao próximo é decidir evoluir para em estado de virtude autônomas, em sintonia com a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, amar ao próximo. Quando eu vou desenvolvendo virtudes, essas sementes que Deus depositou em nós, essas virtudes vão ficando autônomas, vão ganhando autonomia. Quanto mais eu me apacento, quanto mais eu levo o amor onde houver ódio aqui dentro, quanto mais eu levo o perdão onde houver ódio aqui dentro, mais eu vou apacentando a minha intimidade. Daí eu me coloco disponível para amar o próximo. E as virtudes vão ficando autônomas. Vamos dar um exemplo. Você já viu pessoas que falam assim, eu gostaria de ter raiva do fulano, mas não consigo. Já viu essa frase? É porque quando a virtude já está autônoma, você não consegue voltar e ter rancor. Você já desenvolveu a virtude. E amar ao próximo é transformar as virtudes autônomas aqui dentro e vai refletir no amor ao próximo. Foi ruim isso que aconteceu? Aqui com o computador que desligou? Função da família. Nós já temos então toda uma estrutura que vai nos colaborar conosco desde a primeira palestra que nós vamos fazer sobre o relacionamento familiar, saudável, saúde das relações familiares, como da segunda e do seminário, do mini seminário que teremos. A questão 774 do Livro dos Espíritos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não ser os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais
e não efeito de uma lei da natureza, que devemos pensar a respeito. Diverso dos animais é o destino do homem, porque então quererem identificá-lo como estes. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir, que é o maior gesto de auto-amor. Ainda na resposta, os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A família é um laboratório divino, primeiro, na formação do caráter, como diz Joana de Ângeles. E o computador desligou de novo. Diversos dos animais é o destino do homem, porque então quererem identificá-lo como este. Há no homem alguma coisa além das necessidades físicas? Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar como irmãos. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. De forma que cada vez mais a sociedade vai valorizar a família como a célula máter do desenvolvimento da sociedade, coadjuvado pela religião, pelo trabalho, pela escola e outros mais. A função primordial da família é a colaboração com Deus, para aprender a nos amar como irmãos. Então há uma função de colaborador. Quando eu recebo um filho, eu estou colaborando com Deus, porque aquele filho é um espírito talvez mais velho do que eu. Né? E essa é uma função importante. Eu não sou dono daquela criança, eu sou um colaborador de Deus. Já é um exercício da nossa grande função, porque o Espírito Cristo, como Jesus, ele já é a presença de Deus no universo de forma pura. Nós já somos a presença de Deus no universo, ainda com um movimento egóicos a serem transmutados, ainda com o lado sombra a ser iluminado, pelo lado luz, que é o ser essencial. E aí essa função de colaborador nos dá um parâmetro, um conceito um pouco diferente de que muitos de nós poderíamos estar pensando. Ser colaborador de Deus é para nós uma grande missão, de receber dele a oportunidade de colaborar com ele no desenvolvimento de um espírito imortal que veio como nosso filho. Então, a colaboração. Deus labora no universo inteiro, incessantemente, criando as leis da natureza. Somos convidados a colaborar, cumprindo as leis. Labora porque ele criou as leis. E as leis estão eternamente, permanentemente trabalhando em benefício do universo. Leis morais, leis físicas, leis biológicas, todas as leis. E nós então, não criamos as leis, vamos cumprir as leis. Daí esse papel de colaborar. Daí a função primordial da família. Deus quer que nos amemos como irmãos. Deus quer que as nossas famílias sejam equilibradas? A resposta é que nós todos sabemos que sim. Ele nos criou para isso. Existem as leis da natureza. Seremos sempre convidados a colaborar cumprindo essas leis.
A lei do amor engloba todas as demais leis. Somos convidados a praticá-la, colaborando com Deus na harmonia do universo. O amor é a solução de todos os males da vida. Quando eu tenho essa chama divina, nada vou temer, em cada instante da minha existência. Eu estou conectado com o amor divino, me sentindo, além de saber, me sentindo filho de Deus. A família é o lugar por excelência onde seremos convidados a colaborar praticando essa lei. É o ambiente por excelência adequado para o desenvolvimento. Então nós temos aí família, pai e mãe, colaborar, co-criar. Nós somos co-criadores. Filhos de Deus, irmãos em humanidade, transitoriamente, filhos do casal. Então, nossos filhos estão numa posição transitória. Daí a importância do desapego. É importante amar nossos filhos, mas desapegar da crença de que são propriedade nossa. Desapegar porque é transitório. Nós poderemos conviver com nossos filhos pela eternidade, mas não na função de pais e filhos. Dia virá que talvez eles sejam nossos pais. E dia virá que nós não vamos mais precisar de reencarnar. Ou seja, eles e nós já não teremos mais essa relação que é transitória. Esse é o convite que nós estamos fazendo para refletir, para desapegar, desprender do que é transitório, mas colocando, e é muito importante isso, o foco no imortal. Que aí eu vou olhar e despertar no meu filho a capacidade de sentir-se um espírito imortal, que vai lhe dar um poder de viver em serenidade. O maior ato de amor que podemos ter com nossos filhos é despertar nele a vontade de evoluir e desenvolver as virtudes. Porque tudo o mais lhe será acrescentado. Cuidai do reino de Deus, do reino dos céus, e tudo mais lhe será acrescentado. A família começou com uma função colaborativa, que deverá existir em todas as relações familiares. Ela começou na conjugal, que dá origem a paternal, maternal, filial e fraternal. Todas essas relações deverão ser colaborativas. Todos sendo convidados a colaborar com Deus na harmonia do universo, aprendendo a nos amar como os irmãos. A função colaborativa nos convida a colaborar com o outro no seu progresso de evolução. Cada um labora o seu próprio processo e colabora com o outro. Eu, comigo mesmo, estou laborando as condições da minha evolução. E com o outro, seja filho, seja irmão, seja mãe, eu estou colaborando na evolução. E isso é amar ao próximo como a mim mesmo. A colaboração gera uma relação conjugal equilibrada e produz uma mãe e um pai equilibrados, como somos todos nós. Né? Estamos indo, né? Estamos aprendendo, somos aprendizes. Aliás, a virtude importante, base para alcançar a pura e eterna felicidade é o sentimento de aprendiz. Se eu me coloco como aprendiz, eu aceito e acolho tudo que ocorre comigo e tudo que eu também faço ainda sem a claridade da verdade, aquilo que eu ainda cometo erros. Porque eu sou aprendiz. O aprendiz não sabe fazer tudo com a luz da verdade ainda. Faz sentido? E quando eu me coloco com ansiedade, quando eu me coloco com angústia, eu não estou me colocando como uma virtude de aprendiz, não estou desenvolvendo essa virtude de aprendiz. Já quero ser mestre. Como que eu fiz isso? Anos de espiritismo e me cometo uma situação dessa. Aí já quer ser mestre. Me conecto com a responsabilidade de aproveitar as oportunidades.
Mas cada uma delas eu coloco o templo de Deus, porque eu tenho todo o tempo do mundo para, aproveitando as oportunidades, evoluir. A relação conjugal é a única voluntária no seio da família. Certo? Por quê? Porque é uma escolha que nós fazemos. Mas depende também de algumas sociedades, não é tão voluntária assim, né? Tem sociedades, na Índia, por exemplo, tem algumas. Eles escolhem os seus pais escolhem o seu parceiro. Casamento arranjado. Casamento arranjado. Então tem. É verdade. Bem lembrado. Nós podemos aventar a possibilidade de que a gente não casou com a pessoa errada, mesmo alguém arranjando para a gente? E nós combinamos isso antes de nascer? Percebe como que é importante aprofundar aquilo que nós já sabemos e que nós precisamos estar refletindo, investigando? O casamento ele só é acidental quando nós forçamos um desequilíbrio na busca de atender o sensualismo. Ou quando nós, por livre vontade, pelo livre-arbítrio que nós temos, escolhemos casar por interesses econômicos. Né? Aí o problema são casamentos de faz de conta e casamentos descartáveis que têm como raiz o interesse financeiro ou o desequilíbrio na sexualidade. A solução: colaboração entre o casal para poderem colaborar com Deus no aperfeiçoamento mútuo e na formação dos irmãos em humanidade. Filhos de Deus receberão como os filhos. Essa é a solução do equilíbrio. O desafio de cumprir a função colaborativa, amarmos-nos como irmãos, é trabalhoso. Contrastes na vida familiar, pessoas que se amam, se aturam e que se odeiam. Às vezes a pessoa casa pensando que vai ter o casamento dos sonhos. Mas o casamento ele tem outra função, que é um educandário bendito de reparar situações que aconteceram no passado também entre o casal. E isso é trabalhoso. Tendemos a acreditar que as coisas são difíceis. Mas se o convite de Jesus é que tudo seja leve e que tudo seja suave, porque o jugo do amor que ele nos convida é o jugo suave e o fardo é leve, é porque nós estamos colocando a pressão do tempo e olhando uma ótica de que não deveríamos passar por aquelas situações. Ou seja, pode ser trabalhoso, como está escrito na tela, mas não difícil. Porque se eu busco o alto esforço, eu vou empreender esses esforços para alcançar a minha felicidade. A família é o laboratório divino no qual vamos encontrar pessoas que ferimos profundamente ou nos feriram. A família é o grande laboratório da vida para desenvolvermos o amor que não soubemos ou não quisemos desenvolver no passado. Então vejamos os tipos de casamentos. Aqui não está pegando todos. O número 1, as incidentais, é encontro de almas inferiorizadas. O número 2, os provacionais, é encontro de almas para os reajustes necessários à evolução de ambos. Bem, nós estamos no número 2, né? O 3 é almas edificadas, o 4 tem até o 5, que são almas que vêm em missão como espíritos evoluídos. Nós estamos no provacionais. A maioria de nós estamos no provacionais. Né? O 3 é aquele sacrificial, uma alma iluminada que recebe uma alma para ajudá-la a redimir, a
resgatá-la. Nós, apesar de estarmos no 2, tendemos a acreditar que nós somos uma alma iluminada e recebemos uma alma valorizada. Eu trouxe essa mensagem do Emmanuel, os tópicos da mensagem do Emmanuel. Jovem moça fascinante hoje, amanhã a mulher transformada, capaz de impor dificuldades enormes ao marido e à família. Vítima do passado, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que ao marido cabe agora ajudar a retificar. Esposa desequilibrada é aquela mulher que em outra reencarnação o atual marido relegou a necessidade e a viciação. Rapaz distinto hoje, amanhã homem cruel e desorientado, suscetível de constranger a esposa a carregar todo um calvário de aflições. Quem é ele? Vítima do passado, vítima dela própria, quando desregrada ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, transformando-o no homem vicioso ou fingindo que ele compete tolerar e reeducar. Então, segundo Emmanuel, o sonho é ter um casamento sem dificuldades. A gente casa pensando que vai ser um mar de rosas. A realidade é a criatura dilapidada por nós em outra vida a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. A cobrar-nos a reparação e a esmolar-nos compreensão, tolerância e misericórdia para que se refaça ante as leis da vida. Nós normalmente recebemos entre nós as condições para reparar aquilo que nós fizemos no passado. É a oportunidade da expiação e da reparação que a dor nos oferta. A união supostamente infeliz deixa de o ser, para ser um educandário bendito, liberando-se das sombras de ontem para levar-se em silenciosa vitória sobre si. Por que é silenciosa? Porque eu estou focado no ser imortal, eu dou foco no ser imortal, estou no ser imortal que é meu cônjuge, e não no que é transitório, que são as atitudes que ela está tendo, mas que são transitórias, ou que ele está tendo, o cônjuge está tendo, e percebo que cada situação é uma oportunidade para a minha reparação e para o meu crescimento. Então a vitória é silenciosa. Daí o casamento é necessário a renúncia. Por quê? Vamos refletir. Como Jesus renunciou? Jesus, a todos aqueles que o prejudicaram, ele se fez presente. Ele estava amando e por perto. É assim que ele renunciou. Como é que é renunciar? Renunciar é você deixar de exigir. É você abrir mão. É você não exigir um comportamento que você quer que seja conforme a sua ideia. Porque no relacionamento conjugal, a união não é pensar igual, é somar as diferenças. Daí, se eu renuncio, e essa renúncia de Jesus está quando ele fala abandonar pais, mães, irmãos, do amor de meu nome. Eu estou renunciando para o amor de nome a Jesus, ou seja, o amor de seguir o caminho da verdade que ele é, e da vida. Se eu renunciar a algo, eu vou cobrar isso? Vou? Não vou. Então a renúncia significa que eu estou disponível para ficar na companhia para amar, para fazer esse papel de redenção, de reparação. Eu deixo de exigir que a outra pessoa seja como eu gostaria que fosse, e aceito ela como ela é. E passo a agir como colaborador de Deus, ofertando oportunidades, amando e compreendendo.
Joana de Cusa e a Joana de Ângeles foi buscar esse conselho a Jesus, o marido vivia uma vida totalmente diferente do que ela acreditava pelas virtudes que ela já tinha desenvolvido. E Jesus falou para ela abandonar o marido? Se nós formos no livro Boa Nova e ler, é profundo o ensinamento que ele traz. Só de ler esse capítulo da Joana de Cusa no livro Boa Nova, do irmão X, Humberto de Campos, o Chico Xavier, já resolve todos os problemas dos nossos casamentos, né? Todas as dificuldades dos relacionamentos conjugais. Só que para renunciar precisamos exercitar a humildade. E Emmanuel diz que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, mesmo tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no bio pessoal, apenas abençoa. Isso é a humildade. E se coloca como uma pessoa que é capaz de perdoar e de amar. Então é necessário para abençoar doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e a paciência. Aqui ele não avança de tópico em tópico, né? Já põe tudo na tela. O exercício do amor em família. Nós temos o pseudo-amor, o amor e o desamor. O pseudo-amor mantém o movimento de martírio na relação com os familiares, cônjuges, filhos, irmãos, pais, avós, netos. Origina os tabus familiares, pois há uma obrigação de amar. O relacionamento é aparentemente saudável. A pessoa não faz um trabalho de amar, ela se martiriza. Não, eu tenho de pagar, eu devo ter jogado pedra na cruz e tem de suportar, né? Você já viu aquela história da mulher que quando ela desencarnou, ela chegou lá e falou, olha, agora, né, meu anjo agora eu estou livre dele, né? Porque 50 anos aturando, não abandonei nada, fiquei com ele, mesmo apesar de tudo. Aí o anjo agora foi lá olhar na ficha dela e falou, mas aqui está dizendo que você vai voltar a reencarnar com ele. Deus me livre! Isso é injusto. Como que pode? 50 anos de convivência, aturando aquilo. Vou ter de voltar, né? Que agora está dizendo aqui que você vai voltar agora para, não só para aturar, mas para aprender a amá-lo. Então, é melhor amar agora. Lá do lado direito nós temos o desamor. Mantém um movimento de crueldade ou indiferença na qual busca fazer familiar sofrer a sua ação ou sentir a sua indiferença. O relacionamento é muito doentio. Aí há muita crueldade, muita indiferença. A pessoa não tem uma amizade pelo cônjuge, não tem um respeito pelo espírito imortal que está ali e que Deus nos colocou no seio doméstico, familiar, para que eu seja um colaborador de Deus naquela função, junto com ele. E o amor mantém um movimento de amor no qual busca se amar aceitando-se, valorizando-se e respeitando-se como é, e ao mesmo tempo faz exercício de amor aos familiares, aceitando-os, valorizando-os e respeitando-os como são. Há a renúncia ao relacionamento ideal, como nós trouxemos a mensagem de Emmanuel, pois isso é impossível no nosso estado evolutivo. E o relacionamento nesse caso ele é saudável. Apesar das dificuldades, ele é saudável. Porque as pessoas, mesmo sentindo que tem altos e baixos, que não somos ainda mestres, que nós temos as dificuldades de desenvolver as virtudes ainda, somos aprendizes, mas nos colocamos na condição daqueles que vamos estar colaborando com Deus na educação dos filhos e dos familiares, e da esposa e do esposo.
é essa compreensão de que não são nossos, veio conosco, mas para que nós tenhamos essa função, já é o início de uma função de a presença divina no universo. E essa é a nossa grande missão quando formos espíritos crísticos, espíritos puros, sem impurezas, como Jesus. A missão de ser a presença divina no universo, de sermos amor. E a função colaborativa da família já é um princípio do desenvolvimento do amor e dessa presença divina no universo. De forma que nós desejamos a todos que tenhamos bons relacionamentos conjugais, bons relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais, que possamos fazer esse movimento de alto amor, de decidir evoluir, porque a decisão Deus não toma por nós. Isso é a única coisa que Deus não faz por nós, é a decisão de evoluir. E para evoluir, investigar, para compreender, para amar e praticar as leis divinas. Quando eu compreendo que essa é a minha missão de desenvolver a pura e eterna felicidade, de alcançar a pura e eterna felicidade, conhecendo a verdade, eu vou me sentir já aqui e agora colhendo os frutos de ser um espírito imortal, que vai sempre existir. Porque colher benefícios desse poder que nós temos de sempre existir é de ser feliz na jornada, e não quando lá chegarmos no fim da estação. E a felicidade desse mundo é relativa. Mas eu já posso sentir calma, paz de consciência, uma série de coisas, de sentimentos, que já me traz essa felicidade relativa. Não sou perfeito, não sou puro, vivencio situações que eu sou convidado a reparar, aceito no meu coração o convite e convocação da dor, que é o convite e convocação de Deus para que eu retorne ao amor. E aí vou me relacionar com aquilo que é transitório, dando a ele o valor de transitório, mas com foco no espírito imortal que sou e que o outro é. Daí o que é transitório perde a força. Porque quem dá força ao transitório é o significado que eu dou. O que é transitório é forte, é frágil. E o que é permanente? Fica pela eternidade. O amor que eu sinto quando eu me relaciono com você, quando você se relaciona comigo, a vibração que eu faço de carinho, essa vai ficar pela eternidade. Nunca mais ela se perderá. Mas uma versão que eu faço, essa é transitória, porque não é do ser essencial, não é permanente. E quem está gritando, xingando, perdendo a paciência, não perde mais pelo ditado, né? Ele está, em outras palavras, dizendo: estou mal, estou pedindo socorro, não estou bem, me ajude, socorro. Porque se eu estivesse bem, eu estaria com paciência, com serenidade e com muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe e nos dê a oportunidade de estarmos entrando em sintonia com essa energia do amor e da paz para a nossa evolução. Termina aqui a primeira etapa emocionante